Olá, bom dia! Hoje é 26 de outubro de 2018 e está entrando no ar, a partir de agora, o seu telejornal Bom Dia News, pela Rede TV, o Dia TV, canal 23.1. E os principais destaques da versão impressa do jornal Dia de hoje são: municípios do Piauí terão que devolver recursos do Fundo Especial de Petróleo. É que a Confederação Nacional dos Municípios informou que foram distribuídos recursos de forma equivocada. E o TRE altera locais de votação da segunda zona eleitoral. Alguns desses locais foram considerados inadequados pela Justiça Eleitoral. E mais, pacientes oncológicos reclamam de suspensão de medicamento há mais de 2 meses. Em tratamento no Hospital São Marcos, eles relatam prejuízos à saúde por falta da vacina Herceptin. Esses e outros destaques você confere no seu Jornal Dia, líder em credibilidade. E o Ministério Público Eleitoral ajuizou a ação contra a deputada federal eleita doutora Marina, do PTC. Ela está sendo acusada de propaganda eleitoral irregular. Mais informações com a repórter Maiara Martins. A deputada federal eleita, doutora Marina, do PTC, está sendo acusada de fraude eleitoral. O procurador regional eleitoral, doutor Patrício Noé, entrou com uma representação contra a candidata por suposta irregularidade na distribuição de material de propaganda. Doutora Marina disputou as eleições nesse ano pela primeira vez e logrou êxito nas urnas. A ação do Ministério Público acontece devido à quantidade de santinhos da candidata que foram encontrados próximo aos locais de votação. Para o procurador regional eleitoral, o material teria sido despejado na noite anterior ao dia da votação, em uma tentativa de influenciar o voto do eleitor. O procurador pede a aplicação de multa à candidata. E o eleitor que não votou no primeiro turno pode exercer o voto nessa segunda etapa das eleições. Basta que ele esteja em situação regular junto à Justiça Eleitoral. No Piauí, mais de 10 mil urnas vão ser distribuídas nas eleições e a Justiça Eleitoral reforça que as urnas são invioláveis. No estado, a votação vai ser somente para presidente da República. Aqueles que não votaram no primeiro turno podem votar neste, desde que estejam regularizados pela Justiça Eleitoral. E se não for votar, tem que justificar. O eleitor que não votou no primeiro turno, ele tem o prazo de 2 meses até o dia 7 de dezembro para justificar o seu voto. Em face disso, ele pode normalmente, tranquilamente votar no segundo turno, agora no dia 28, mesmo que não tenha justificado a sua primeira ausência. Mas ele vota normalmente, o nome dele está lá na folha da votação, então o eleitor que não votou no primeiro turno, tranquilamente pode se dirigir à sua sessão eleitoral e votar agora no segundo turno para presidente. Para votar é simples, o eleitor deve digitar o número do seu candidato, esperar aparecer a foto e só depois apertar o botão de confirma. Se houver algum problema, o fiscal deve ser chamado. No domingo, a votação começa às 8 horas da manhã e termina às 5 da tarde. O voto é obrigatório para pessoas de 18 a 70 anos e facultativo, vota se quiser, analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e idosos com mais de 70. Os documentos que são aceitos na hora da votação são os oficiais com foto, carteira de motorista ou identidade, carteira de trabalho, passaporte, certificado de reservista e título eletrônico no celular, desde que tenha foto. A finalidade disso aí é para identificar visualmente, pessoalmente o eleitor, porque no documento com foto fica mais fácil a identificação do eleitor. Então é por isso que se exige a presença desses documentos no momento da votação. Então o eleitor deve levar o título ou o título de eleitor acompanhado de documentos com fotografias. E a gente continua a falar sobre eleições com o nosso comentarista de política, João Magalhães. Bom dia, João. Bom dia, Carliette. Bom dia a todos. Bom, a gente teve aí nos últimos 2 dias uma sensível mudança nas pesquisas de intenção de voto dos candidatos à presidência. Você acha que é uma mudança significativa? Dá para esperar um resultado diferente do que se espera para domingo? Na verdade, nos últimos 2 dias, principalmente,
os institutos de pesquisa, pelo menos o Datafolha e o Ibope, que são aqueles dois que possuem uma maior credibilidade do ponto de vista histórico, junto à imprensa brasileira, aos principais veículos de comunicação brasileira, eles vêm afirmando e vêm demonstrando que há uma mudança, uma diminuição na diferença entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. A grande dúvida é saber se isso realmente é um movimento que terá força suficiente para, de repente, mudar o quadro político, ou se, na verdade, é uma mudança que ela, apesar de significativa, não vai trazer uma alteração na posição aí dos candidatos. É necessário esperar ir até o sábado, quando vai haver uma nova divulgação de pesquisas, tanto do Datafolha quanto do Ibope, para saber qual o tamanho dessa mudança. O que se diz muito, inclusive especialistas ligados a estes institutos falam, é que há um movimento aí os institutos estão capturando uma certa queda do candidato Jair Bolsonaro e um sensível crescimento de Fernando Haddad. Então agora é aguardar e analisar mais ou menos o tamanho dessa mudança nas pesquisas. Agora, saindo dos candidatos à presidência, vamos falar de um terceiro personagem, que é Ciro Gomes, o terceiro mais bem votado no primeiro turno. Logo depois das eleições, 2 dias depois, ele anunciou voto crítico em Haddad, mas disse que não se envolveria na campanha de segundo turno, foi para o exterior e está voltando 2 dias antes da eleição. O que é que pode se esperar da presença de Ciro aqui? Olha, certamente o que se pode esperar de concreto é que, com certeza, alguma entrevista coletiva no aeroporto, ou na sede do PDT, ou na casa dele em Fortaleza, o certo é que ele deve falar com a imprensa. E aí espera-se que ele tenha um discurso mais incisivo. Inclusive, houve uma cobrança muito grande dos eleitores dele e os eleitores do PT, né, de Haddad, que ele se posicionasse de forma mais efetiva. Do próprio eleitores, artistas muito ligados a Ciro Gomes, fizeram essa cobrança bem incisiva nas redes sociais. Como você falou, ele tirou uma grande quantidade de votos. Foram mais de 12 milhões de votos que Ciro Gomes tirou no primeiro turno das eleições. É um número bem expressivo, demonstra uma liderança política de muito vigor político no país. Então, e como ele é do mesmo espectro político do Fernando Haddad, a própria campanha petista esperava um apoio formal, um apoio mais incisivo do Ciro Gomes. Já que esse apoio formal incisivo não veio, agora espera-se que pelo menos ele conceda uma entrevista coletiva declarando apoio, um voto crítico a Haddad, reafirmando seu voto crítico a Haddad, fazendo críticas a Jair Bolsonaro, que é o que ele sempre fez durante a campanha de forma muito incisiva, né, criticando aí o modelo político adotado por Jair Bolsonaro. Apesar do Ciro Gomes não ter participado da campanha, teve aquele episódio do seu irmão, né, do Cid Gomes, que lá em Fortaleza participou de uma festa do Partido dos Trabalhadores, fez uma cobrança muito grande para que o PT fizesse uma autocrítica. O vídeo, inclusive, foi viralizado e utilizado por Jair Bolsonaro em sua campanha eleitoral, tendo em vista que as críticas de Cid Gomes ao PT não foram bem recebidas pela militância que naquele espaço fez vaias a Cid Gomes. Então é possível que Ciro Gomes também toque nesse assunto, exatamente nesse sentido, de que vai votar no PT, mas espera que o partido faça aí uma autocrítica e faça um redesenho da sua movimentação política. Agora, João, independente de quem ganhar, e é uma tradição que, principalmente em segundos turnos, os candidatos, os vencedores procurem os derrotados para conversar e que haja uma espécie de cavalheirismo entre os candidatos perdedores e derrotados. A gente percebe uma divisão muito forte, um acirramento muito grande nessa campanha. Você acredita que vai haver esse diálogo, independente de quem vencer essa eleição? Acredito que sim, é uma demanda da sociedade atual. Tradicionalmente, aquele candidato derrotado, ele mesmo pega o telefone e liga, né, através das assessorias, para o outro candidato para desejar boa sorte. E o cavalheirismo também exige que o candidato vencedor agende, né, um encontro entre os dois a posteriori para que tratem de assuntos, de agendas e reconciliem. O importante nesse momento, o clima, como você falou, é muito acirrado, mas é necessário entender que após as eleições, independentemente de quem ganhar, vai precisar pacificar o país, pacificar as relações políticas do Poder Executivo com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e também com as oposições. Até porque, independentemente de quem vencer as eleições, a oposição vai ser representada no Congresso Nacional. Então, e aquele que vencer as eleições também vai precisar
de um amplo apoio popular. Então, o natural é que esse diálogo ocorra ainda na noite de domingo, né, o vencedor faça um contato com aquele que foi derrotado, ou vice-versa, e tratem aí de apaziguar os ânimos das próprias militâncias, que são muito aguerridas, tanto do Partido dos Trabalhadores, quanto a militância do Jair Bolsonaro, tem sido muito incisiva nessa campanha eleitoral. Então, é natural que na noite de domingo os dois ainda mantenham contato, prometendo aí pacificar o país e respeitando o resultado das urnas, que é o mais importante nesse momento. É bom lembrar que desde o primeiro turno houve muitas informações de fraude nas urnas, mas elas foram comprovadamente inseridas na questão das fake news, ou seja, não houve nenhum registro real de fraude nas urnas. Pelo contrário, a segurança é sempre atestada pela Justiça Eleitoral, que conta com auditores não só do Brasil, mas também de outros países. Tá certo, João. Vamos torcer então para que haja essa harmonia pós-eleições e principalmente que as pessoas votem com consciência e responsabilidade. Muito obrigada, João. Até segunda-feira a gente volta a comentar a campanha. Exatamente, a eleição, o resultado. O resultado das eleições. Tá certo, muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que o Museu da Imagem e do Som, que deveria ter sido entregue no ano passado, está com as obras paradas. Não saia daí.